Fala aí, galera, beleza? Estou aqui para gravar uma sequência de questões de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Aí eu vou colocando as questões, vou ler junto com vocês, aí vocês podem dar uma pausa no vídeo para poder tentar fazer e depois ver a resolução, beleza? Então, vamos lá, a primeira questão é a seguinte: um carro se desloca com movimento retilíneo uniformemente variado em uma estrada plana, passando em um determinado ponto com velocidade de 15 metros por segundo. Sabendo-se que ele gasta 5 segundos para percorrer os próximos 50 metros, sua velocidade final no trecho, em metros por segundo, é de quanto? Bom, vamos lá. Primeiro passo, anotar os dados, né? A primeira coisa que ele deu foi que ele passou por um determinado ponto com uma velocidade de 15 metros por segundo, em que ele vai gastar 5 segundos para percorrer os próximos 50 metros. Né? Então ele vai gastar um intervalo de tempo de 5 segundos para percorrer 50, não é isso? 50 metros. E ele quer a velocidade no final desse trecho, ou seja, a velocidade final, beleza? Como essa questão trata de movimento uniformemente variado, vou deixar as formulazinhas aqui do lado, ó. MRUV. As fórmulas são V igual a V0 mais AT, aquela função horária do espaço, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, essas são as fórmulas que a gente vai usar, beleza? Nessa questão, ela é bem simples, só que tem um detalhe. Nas 3 fórmulas que a gente tem para trabalhar, para calcular espaço, velocidade, tempo, usa-se a aceleração. A gente precisa da aceleração. E nessa questão, ele não deu aceleração, né? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Calcular essa aceleração, certo? Então, para eu descobrir a velocidade final, eu tenho que saber quanto é essa aceleração, tá? Mas aí, se você prestar atenção, bom, dá para usar a primeira fórmula? É aquele lance que a galera pergunta sempre. Como é que eu vou saber qual fórmula eu vou usar? Qual fórmula eu vou usar na questão 1, na questão 2? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Dica do tio Dani. Eu quero a velocidade final, né? Que tem aqui e tem aqui. Tá, então eu posso usar essa ou eu posso usar essa. Só que para calcular a velocidade final por essa ou por essa, eu vou precisar da aceleração nas duas. Então eu preciso da aceleração, não tem jeito. Tá? E eu tenho o espaço percorrido, o tempo e a velocidade em que ele tinha quando começou a percorrer os 50 metros. Né? Então essa velocidade aqui, ó, é a velocidade inicial. V0, VO, né? Tranquilo? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a aceleração primeiro. Bom, eu tenho o espaço percorrido, tenho o tempo e tenho a velocidade inicial. Então eu vou achar a aceleração em qual delas? Função horária do espaço. Porque eu vou ter o espaço percorrido, tenho a velocidade, tenho o tempo, vai sobrar só a aceleração, que é o que eu preciso calcular. Né? Então, o primeiro passo é o seguinte: não tem unidade para transformar. SI, tudo no sistema internacional, né? Metro por segundo, segundo e metro. Então tá tudo certo. Então eu vou pegar a formulazinha aqui, ó, e vou fazer o seguinte: S e S0 representam ΔS, né? Porque o que é ΔS? Não é S final menos S inicial? Então se eu juntar esses dois aqui, ó, isso aqui representa o ΔS, né? Então o ΔS é 50, tá? Vou fazer o seguinte, vou botar a fórmula aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Esses dois aqui, ó, representam o ΔS, tá? E o ΔS é 50, igual velocidade inicial 15, vezes o tempo 5, mais a aceleração que eu quero descobrir, vezes o tempo 5 ao quadrado sobre 2. Beleza? Repete 50. 15 vezes 5 dá 75, mais 25 vezes A dividido por 2, passa esse cara para lá, ó, né, para isolar o A e achar a aceleração, vai ficar 50 menos 75.
50 menos 75 vai dar menos 25. Que é igual a 25. Ah, vamos resolver aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. 25 dividido por A. Por 2. Por A. 25 dividido por 2, ó. 25 sobre 2 dá 12,5 vezes A. Eu quero descobrir a aceleração, passo 12,5 dividindo, né? Aí vai ficar, a aceleração é igual a menos, não pode esquecer o menos, ó. Menos 25 dividido por 12,5. 25 é o dobro de 12,5, né? 2 vezes 12,5 dá 25. Então, a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Só que não é isso que ele quer na questão. A questão está pedindo a velocidade, né? Mas lembra que para achar a velocidade tanto por aqui quanto por aqui, ó, eu precisava de quem? Da aceleração. Então agora eu tenho a aceleração, eu vou usar a primeira fórmula, que é mais fácil, né? Se usar a última, também acha o mesmo resultado. Vou usar a primeira aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual à velocidade inicial, que é 15. A aceleração é negativa. Então, mais com menos dá menos, certo? Regra de sinais. Menos 2 vezes T. Tempo é 5. V é igual a 15 menos 2 vezes 5, 10. Isso aqui vai dar 5 metros por segundo. Resposta letra A. Tranquilo? Vamos lá? Questão 2, hein? Olha aí. Um móvel efetua um movimento retilíneo uniformemente variado, obedecendo a função horária S igual a T ao quadrado mais 5, onde S é medido em metros e o instante T em segundos. A velocidade do móvel no instante 10 segundos vale quanto? Vamos lá. Função horária que ele deu ali, ó. Que função horária é essa daí? Qual é o nomezinho dela? Função horária, são duas funções horárias, né? Ó, tá aqui, ó. Função horária da velocidade e função horária do espaço, né? Essa função é qual? Função horária do espaço, né? Aqui, ó. S em função de T, espaço em função do tempo. Beleza? Então, essa função aqui que ele deu, nada mais é do que essa função aqui. Só que bem reduzida, né? Com bem menos valores. Por exemplo, o 5 que está sozinho na função, ele representa quem? Vamos identificar aqui, ó, antes de resolver a questão. Esse 5, ele representa quem? Ele representa uma grandeza que não está multiplicando o tempo na função original, que é essa daqui. Quem é que não, a única grandeza que não multiplica o tempo, tirando o S, né, que já está isolado? É o S0. Tá? O S0 é o valor que está sozinho, o V0 é o valor que está multiplicando o T, que não tem aqui. Tá? Então, se não tem o T aqui, significa que esse V0 aqui é zero, né? Porque só o V0 sendo zero, que o T vai sumir da função. Né? Porque 0 vezes T, some o T. Então, a velocidade inicial é zero. Então, esses dados estão embutidos na função. Beleza? Sabe identificar. A aceleração, ela fica junto com o T ao quadrado aqui, ó. Tá? Repara que a aceleração é sempre dividida por 2, né? Então, no lugar, junto com o T ao quadrado, é como se fosse um número sobre 2. Então, aqui o espaço inicial, né? Que vai ser 5. E a aceleração vai ser quem? Vai ser o número que está aqui. Quando não tem ninguém, é sempre 1, né? Como se fosse 1, né? Então, lembra que a dica que eu já dei na aula anterior, ó, vou repetir. Sempre que tiver um número aqui junto com o T ao quadrado e não tiver um 2 dividindo aqui embaixo, tá? Se não tiver uma fração, tiver um númerozinho qualquer aqui, 1, 2, 5, 10, um número qualquer aqui, a aceleração não é esse número que está aqui junto com o T ao quadrado. A aceleração, na verdade, ela foi dividida por 2, tá? Para chegar a esse valor aqui. Então, se o número que está aqui é 1, quanto que é a aceleração? A aceleração tem que ser quanto para ser dividida por 2 e dar 1? 2, né? Porque 2 dividido por 2, 1. Tá? Então, a aceleração é sempre... Aí o macetinho que eu dei. A aceleração aqui, ó, se não tiver uma fração com 2 embaixo,
é sempre o dobro do valor que está aqui. Tá? Então, quanto é a aceleração? É 2 vezes 1. 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, é isso que nós temos aqui dessa função. Posição inicial, 5. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 2. E ele quer saber na questão a velocidade final no instante, exatamente no instante, 10 segundos. Isso aqui seria o tempo, né? No instante, 10 segundos. Então, vamos lá. De novo, aquele esqueminha, ó. Calcular a velocidade final pode ser por essa ou por essa, igual a questão 1, né? Pode ser essa ou essa. Posso usar logo direto essa daqui? Eu já tenho todos os dados. Ó, a velocidade inicial é 0. A aceleração, que a gente descobriu ali pela função, né? 2. E o tempo, 10. Acabou. Molezinha, né? Então, eu vou fazer V igual a V0 mais AT. V0 é 0. A aceleração é 2 vezes 10. Então, a velocidade final, no instante 10 segundos, é 20 metros por segundo. Tranquilo? Letra E. Cuidado com o detalhe aí, cuidado com uma pegadinha, tá? Se você por acaso, dissesse que a aceleração é 1 e não lembrasse que é o dobro do que está ali, colocasse 1 na aceleração, ia dar 10. Ia dar a letra B. Ia ter resposta, mas errada, né? Então a resposta correta, letra E, velocidade 20. Show? Vamos lá, questãozinha 3, ó. Ao perceber o sinal vermelho, um motorista cujo carro trafegava a 40 metros por segundo, pisa no freio e para em 10 segundos. A desaceleração média do veículo em metros por segundo ao quadrado equivale a aproximadamente... dados a serem anotados. Primeiro, o carro trafegava a 40 metros por segundo, né? Então ele tinha uma velocidade inicial de 40 metros por segundo, beleza? E ele pisa no freio até parar, né? E ele para, ou seja, parar é uma velocidade final 0, né? Ele para em 10 segundos. E ele pede a desaceleração. Tranquilo? Desaceleração é porque ele freou, reduziu a velocidade, né? E a desaceleração a gente calcula com o mesmo Azinho de aceleração. Então, aceleração e desaceleração a gente usa o mesmo A, a mesma letrinha, né? Que esse aqui ou esse aqui. A única diferença é que na hora que você for, na hora de descobrir a resposta, né? Você vai descobrir uma resposta negativa, porque ele está desacelerando, beleza? Então, se a sua resposta der negativa, está correta, tranquilo? Essa é a primeira parte conceitual, né? Teoria. E aí, questãozinha tranquila, né? Tem o V, tem o V0, tem o tempo, quero o A. Então, formulazinha primeiro ali, função horária da velocidade, V igual a V0, mais AT, tá? Velocidade final é 0, a inicial é 40, mais A vezes tempo 10. Aí muitos perguntam assim, professor, mas por que você não colocou o A como negativo aqui? Botou o menos aqui no negativo, já que eu sei que ele está desacelerando e botou positivo. Porque eu vou descobrir o valor da aceleração. Então, se é um macetezinho que eu sempre falo, ó, se na questão ele te desse o valor da desaceleração, tipo, a desaceleração foi 3, um exemplo, tá? Você ia ter que botar menos 3 aqui. Ia ter que botar menos 3, tá? Se ele te der o valor da desaceleração, aí você tem que botar menos 3, menos 5, menos 20, tranquilo? Mas se ele não der o valor, pedir para calcular essa desaceleração, você não põe menos aqui, porque você ainda não controlou o resultado. Você ainda não tem o resultado, então você não vai botar menos, tá? Você vai calcular, botar positivo aqui, calcular normalmente, fazer a parte matemática e... matematicamente, por consequência, vai dar uma aceleração negativa, vai dar um valor negativo no final, quer ver? Ó? O zero aqui, né? Passa o 40 para lá, vai menos 40, né? Aí o pessoal fala assim, mas eu posso passar o 10A para lá? Pode.
tranquilo, né? Eu posso pegar esse 10A aqui e passar para o outro lado, ele vai ficar menos 10A, que é igual a 40, sem problema nenhum. Se você passar o 40 ou passar o 10A, dá no mesmo, no final vai dar no mesmo. Ó. Passa multiplicando, A igual a 40 dividido por menos 10, você não pode sumir com o sinal, né? Senão vai dar errado. Corta, corta, mais 40 dividido por menos, mais com menos dá menos. Regrinha de sinais, né? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta. Beleza? Ele pediu aproximadamente. Nas respostas não tem sinal nenhum. Então, tranquilo você marcar a letra D. Se, por exemplo, nas opções de marcar tivesse uma opção com 4 e o outro menos 4, aí o certo seria o 4. Tranquilo? Vamos lá? Questãozinha 4 então, hein? Questão 4. Dois móveis M e N partem de um mesmo ponto e percorrem a mesma trajetória. Suas velocidades variam com o tempo, como mostra o gráfico a seguir. Analise as seguintes afirmações a respeito desses móveis. Vamos lá. Primeiro, já coloquei o gráfico aqui no quadro para a gente poder analisar os valores que tem aqui, tá? Lembra que eu sempre falo, primeira coisa que se analisa num gráfico é quem está no eixo vertical, qual é a grandeza física do eixo vertical e qual é a grandeza física que está no eixo horizontal, para você saber o que significa, que representa esses valores, né? Então esses valores aqui são da velocidade desse móvel, desses móveis, né? São dois móveis, M e N, e aqui é o tempo, tá? Desses móveis. E aí, na primeira afirmativa ele fala o seguinte, a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso. Os dois móveis, no caso M e N, descrevem movimento uniforme? E aí? Bom, primeiro passo. O móvel M, ele se move com uma velocidade de 0, inicialmente, até 16. Então, se o M variou a velocidade de 0 para 16, isso é um movimento variado. M-R-U-V. Tranquilo? O móvel N, ele começa com uma velocidade de 16 e em 10 segundos ele mantém a velocidade, ó. Mantém a velocidade. Olha a linha horizontal. Se o N mantém a velocidade, significa velocidade constante. Isso é MRU, movimento uniforme. Então, se um mantém velocidade constante e o outro varia a velocidade, significa que eles não descrevem um movimento uniforme, apenas o N. O M é variado, né? Então, aqui, primeira afirmativa é falsa. Tranquilo? Na 2, ele fala que os dois se encontram num instante 10 segundos. Ele está dizendo que os dois móveis vão se encontrar num instante 10 segundos, beleza? Aí o maior erro é você olhar para o gráfico e não analisar o que eu falei no início. Analisar quais são as grandezas que estão no eixo vertical e horizontal. Os valores que estão aqui é do tempo e os valores daqui são de velocidade. Não é valor de posição. Então essa número 2 aí, ela é falsa. Beleza? Por quê? A gente não pode dizer que eles se encontraram aqui em 10 segundos. O M e o N vão se cruzar aqui, ó. Não, isso aqui é o valor de velocidade. Isso aqui representa que no instante 10 segundos, eles possuem a mesma velocidade, ó. Os dois possuem velocidade de 16 metros por segundo. Velocidade. Se aqui fosse S de posição, aí significa que no 10 segundos eles se encontraram na mesma posição. Beleza, mas aqui é gráfico de velocidade, não é de posição, tá? Mas como é que eu provo se realmente eles se encontram ou não? Porque olhando para esse gráfico não tem como você analisar se eles se encontram ou não no instante 10 segundos. Então eu tenho que calcular isso, né? Então vamos lá. Bom, primeiro passo, aí é bom que a gente relembra uma questãozinha, que é o seguinte, sempre que você quiser achar posição e tempo, seria um instante, né? Posição e tempo
de encontro. Por que eu já estou adiantando isso aqui, ó? Porque se você olhar ali, ó, na opção, na afirmativa 3, ele fala no instante do encontro, a velocidade m será 32 metros por segundo. Então ele vai querer a velocidade nesse instante de encontro. Aí tem questões que a questão pede para calcular, por exemplo, em que posição eles vão se encontrar, ou em que instante eles vão se encontrar. E aí existe um macetinho que a gente usa, que é o seguinte: quando eu quiser calcular a posição de encontro ou o tempo de encontro, instante de encontro, eu vou dizer que a posição final dos dois de m é igual à posição final de n. Tá? Isso aqui pode ser usado para qualquer questão que peça para você calcular posição de encontro ou instante de encontro, tranquilo? Então eu vou igualar as duas funções horárias. Tá? Agora, tem um detalhe. A função horária do espaço do S no movimento variado, que é o do m, é essa daqui. Mas a posição horária do espaço, função horária do espaço do movimento uniforme, não está aqui. Vou botar aqui, ó, do MRU, eu vou usar S é igual a S0 mais VT. Essa é a função horária do espaço do movimento uniforme. Então, o móvel M se move com essa função aqui, de acordo com essa função, e o N se move de acordo com essa função aqui. Tá? Então, nós vamos montar a função dos dois. Por exemplo, função horária, vou botar aqui, ó, função horária do M. Função horária do M. Montar a função horária do N é mais fácil, do N, porque é movimento uniforme, né? E a gente vai considerar que a posição inicial dos dois, de M, e a posição inicial de N, seja zero. Por quê? Porque em nenhum momento na situação, na questão, ele disse de que posição eles partiram. Mas ele disse lá no início, se você prestar atenção lá bem, ó, disse que eles partem de um mesmo ponto. Que ponto? Chama de zero. Que aí fica menos trabalhoso a sua conta, né? Então esse cara aqui, ó, para montar a função do N, esse cara vai ser zero. A velocidade do N é sempre 16, tá? E o tempo é o tempo de encontro, não é esse tempo aqui não, tá? Seria o tempo de encontro. A gente pode até substituir esse valor aqui, mas eu vou deixar a função sem o tempo, tá? Vamos supor que na questão ele peça para você calcular esse tempo de encontro, tá? Porque eu não tenho certeza se eles vão se encontrar na posição 10, né? Então deixa o T aqui, isolado. Junto com 16, aliás. O M, a função do M é essa daqui. Então o S0 vai ser 0, beleza? A velocidade inicial também é 0, ó. Velocidade inicial do M aqui, ó, também é 0, porque parte do 0. Então zerou isso tudo, só ficou esse pedaço aqui, tá? Aí eu preciso da aceleração do M. Quanto que é a aceleração desse M, já que ele variou a velocidade de 0 a 16? Aí tem uma forma mais fácil de calcular a aceleração, que é essa aqui, ó, aceleração do M. Lembra que é ΔV sobre ΔT? Né? Quanto que é o ΔV? 16 menos 0. 16 menos 0, 16, né? Dividido por 10. Então a aceleração do M vai ser 1,6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Aí eu coloco aqui, ó, no lugar do A, 1,6 vezes T, não vou colocar o T aqui também, vou deixar o T, dividido por 2. Então essa função do M vai ser 0,8 T ao quadrado. Essa é a função do M, essa é a função do N. Depois que você fez isso, é só igualar agora aqui, ó. Iguala essas duas aqui, né? Aí tu vem aqui e faz isso, ó. Para aqui, calculamos as funções, né? Agora eu vou usar aqui, ó. Função do M, 0,8 T ao quadrado. Função do N, 16 T, tá? Matematicamente, eu posso agilizar minha conta aqui, ó. T ao quadrado, aqui são dois T's, né? T ao quadrado é tipo como se fosse T vezes T. Eu tenho um T de um lado e um T do outro. Então eu corto um T daqui com um T daqui. Aí vai ficar só T ali, né? Vai ficar 0,8T, que é igual a 16. Passo 0,8 dividindo. T é igual a 16 dividido por 0,8, que vai dar 20 segundos. Ou seja, esses dois móveis, eles se encontram. Repara o que eu fiz? Eu não usei o 10, como se eu quisesse descobrir em que instante eles vão se encontrar, né? E aí eu fiz o cálculo. Deixei o T aqui, deixei o T aqui.
Igualei as duas funções e descobri que o instante de encontro é em 20 segundos. Eles se encontram em 20 segundos e não em 10. Por isso que a 2 é falsa. Beleza? Aí automaticamente esses dados que a gente fez, né, para determinar aqui a afirmativa 2, já serve para 3. Ó. Na 3 ele quer saber se no instante de encontro, qual seria o instante de encontro? 20 segundos. Se você não tivesse feito isso, para matar a 2, você teria que fazer isso para fazer a 3, né? Para resolver a 3. Então na 3 ele pede, no instante de encontro, a velocidade de m será 32 metros por segundo. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, nessa 3 aqui, ó, ele está afirmando nessa 3 que no instante de encontro, qual é o instante de encontro? 20 segundos, a gente já matou, a gente já fez antes. A velocidade dele vai ser de 32 metros por segundo. Isso é verdadeiro ou falso? A gente vai ter que provar, né? Se ele fala do m, né? O m é movimento variado. Então, como é que a gente vai provar isso aqui? Fazendo assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. Aqui já está aqui, ó. Vamos organizar a conta aqui. Vou colocar aqui embaixo. Dividir isso aqui. Vou resolver isso aqui, ó. Vou provar isso aqui, ver se isso aqui é verdadeiro ou falso, né? Então, no tempo de 20 segundos, a velocidade final é 33. Então, vamos calcular a velocidade final. Esquece o 32, para ver se vai dar 32. Então, o que eu tenho do m? 20 segundos. Tenho, cadê? A aceleração, 1,6, né? E posso usar, por exemplo, a primeira formulazinha, que é mais fácil, né? Então, eu vou usar v igual a v0 mais at, para descobrir a velocidade do m, para provar quanto que vai dar a velocidade final. Inicial é 0, v igual a 0. Aceleração, 1,6. Tempo, que é o tempo de encontro que ele quer, 20. Reparou? Então esse tempo aqui você tinha que descobrir. Ia ter que achar para descobrir, para responder a 3, né? Isso vezes isso vai dar exatamente 32. Então, bateu com o que ele falou, ou seja, a única opção verdadeira é a 3. Então a resposta, a letra final aqui, ó. Final, resposta, vou botar em azul. Resposta final, letra C. Beleza? Fala aí, vamos lá? Questãozinha 5, hein? Na questão 5 ele fala que um móvel desloca-se sobre uma reta, segundo o gráfico. Aí o gráfico, repara, né? O gráfico é de velocidade por tempo também. No intervalo de t igual a 0 a t igual a 1, a aceleração foi... E no intervalo de t igual a 1 até t igual a 3, o espaço percorrido foi... O preenchimento na ordem das lacunas é... Bom, a questão pede o seguinte, para você calcular a aceleração de 0 a 1, daqui até aqui, quanto foi a aceleração do móvel, e o espaço percorrido, que é o ΔS, de 1 a 3. Beleza? Primeira parte, tranquilo, né? A aceleração, primeira resposta aqui, ó. Para calcular a aceleração, posso usar a primeira função, né? Velocidade final, velocidade inicial, a aceleração vezes o tempo. Velocidade final vai ser de 0 a 1, né? 4 e a inicial 3. Então, 4 igual a 3 mais A vezes T. T não, desculpa. Vezes 1, né? 0 até 1, 1. E aí, moleza, né? A vezes 1 vai dar A. 4 menos 3, 1. Então, a aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? No ΔS, para calcular o espaço percorrido, a gente vai usar um macetezinho. O macete serve para qualquer tipo de movimento, mas só funciona esse macete quando o gráfico for de velocidade por tempo. Que é esse caso aqui, ó, V por T. Por isso que é importante analisar as grandezas que estão nos eixos, vertical e horizontal, certo? Então, se o gráfico é de velocidade por tempo, eu vou usar o macete que é o espaço percorrido vai ser igual à área da
figura geométrica. Figura geométrica que vai se formar nos instantes que ele pediu, de 1 a 3, né? Então, daqui até aqui. Então, essa figura geométrica aqui é um retângulo, né? E a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então, a base aqui, ó, 2 e a altura 4. 2 vezes 4, 8 metros. Beleza? 1 e 8. Resposta letra B. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Física é linda. Abraço.